pelo seguinte: eu acho que é possível pensar sociedade de uma forma relativamente tradicional, ou seja, pensar sociedades como sistemas de normas, de regras e de leis, né? Então você tem regras, você tem normas que, mesmo não sendo enunciadas do ponto de vista jurídico, elas são partilhadas pelas tradições, elas são partilhadas pelos hábitos, certo? Elas constituem, então, constituiriam um sistema relativamente estável e relativamente claro de coesão, né? Então, a partir dessa análise da sociedade como sistema de normas, regras e leis, certo? Nossa questão fundamental seria, então, pensar como que as normatividades operam no interior da vida social. O que é legítimo, o que é ilegítimo, né? O que é tacitamente aceito, o que é explícito e por aí, o que é implícito, o que é explícito. Então. Só que eu acredito que há também uma outra maneira de se pensar a vida social. E, a meu ver, eu diria muito mais rica e muito mais problematizadora, né? Eu diria que é pensar a vida social como um circuito de afetos, né? O que constrói os laços sociais, sejam entre sujeitos, seja entre indivíduos e instituições, seja no interior de instituições, tanto instituições como a família, como a escola, como igrejas, como instituições políticas, como, por exemplo, o Estado, certo? É aquilo que nós poderíamos chamar de um circuito de afetos. Nós somos afetados no interior da vida social. Nós somos afetados de diversas formas. Esses afetos produzem efeitos. Esses afetos criam disposições de conduta, disposições de comportamento, que podem muitas vezes nem ser objetos de representações conscientes. Mas vocês sabem tão bem quanto eu, certo? Que muitas vezes o que nos move à ação não são projetos conscientemente enunciados, né? Não são representações conscientemente construídas, mas são muitas vezes afetos inconscientemente vivenciados, né? E eles estão em circulação em todos os níveis da vida social. Eles estão não só em circulação no nível das relações imediatas, das relações afetivas, das relações intersubjetivas mais imediatas, né? Mas eles estão em circulação no interior das relações institucionais, certo? Das relações entre sujeitos, entre corporações, no sentido mais forte do termo, certo? Esse eu acho um dado muito importante, porque muitas vezes nós fazemos uma distinção que consiste em dizer mais ou menos o seguinte: o comportamento ideal dentro da vida democrática é um comportamento racional. Racional, entenda-se, a princípio, aquele tipo de comportamento guiado pela procura do melhor argumento. Então, se comportar racionalmente é estar dentro de uma espécie de universo comunicacional onde nós podemos, então, enunciar nossos interesses, nós podemos enunciar nossos projetos, nós entramos em conflito a respeito de projetos e interesses, mas graças a um espaço comunicacional relativamente neutro, ou idealmente neutro, nós poderíamos, então, chegar a certas experiências de consenso, porque nós partilharíamos aí uma espécie de gramática comum que nos permitiria, então, avaliar quais são os melhores argumentos no interior da vida social. Certo? Isso nos daria, então, o eixo de uma vida própria a sociedades democráticas, né? Contra isso, nós teríamos, de uma maneira ou de outra, de colocar para fora da vida política as paixões. Porque as paixões desestabilizam. Porque as paixões não permitiriam que os sujeitos tivessem, então, essa capacidade de encontrar um campo comum, certo? Onde uma experiência comunicacional pudesse, de uma maneira ou de outra, servir como mediador, né, dos conflitos sociais. Então, essa distinção, de um lado a razão, de outro lado a paixão, de um lado a norma tacitamente aceita, de outro lado as fantasias, essa é uma distinção muito mais arraigada em nós do que nós gostaríamos de imaginar. Então, exatamente contra esse tipo de perspectiva, eu insistiria na ideia de, ao contrário, na verdade, se há algo de uma certa forma racional na vida social, são os nossos afetos. Eles constroem
estruturas de relação, eles produzem, porque há uma espécie de instauração sensível da vida psíquica. Da maneira como nós somos afetados, é a maneira como nossa vida psíquica é construída, constituída, é a maneira com que, de uma certa maneira, nós vamos mobilizar nossas fantasias, nossas crenças, nossos desejos no interior da vida social. Então, se nós quisermos compreender o que nós somos capazes de fazer e o que bloqueia nossas ações, o que nos impede de fazer certas coisas, eu acho que a primeira questão importante é saber quais afetos nos mobilizam, né? Eu diria que só é possível ter uma outra experiência da vida social, só é possível operar transformações na vida social se nós pudermos ser afetados de outras formas. Enquanto nós formos afetados das mesmas formas que nós somos afetados hoje, nós agiremos sempre da mesma maneira. Nós teremos sempre as mesmas representações, nós teremos sempre as mesmas disposições de conduta. Nós repetiremos sempre as mesmas coisas. Então, eu diria, de uma certa forma, as transformações políticas não são questões de novas ideias. As transformações políticas são questões de novos afetos. Não são novas ideias que produzem grandes transformações, são novos afetos que produzem grandes ideias, né? Então, pensando nisso, é que eu achei que seria interessante discutir com vocês que tipo de afeto está por trás da lógica do condomínio, né, que é tão presente na nossa vida social, porque é muito claro, isso trata-se, na verdade, de uma bela metáfora, né? Quer dizer, uma metáfora no sentido de que como a vida social brasileira se estrutura, como ela se organiza, certo? Como ela se cinge, certo? Como ela vai se defendendo de uma maneira ou de outra, certo? De inimigos reais ou imaginários, né? Então, tendo essa pergunta em mente, minha tendência quase, digamos, espontânea de começar o debate seria dizendo: não é possível entender nada do que está sendo discutido dentro desse contexto se nós não partirmos de uma ideia, a meu ver, absolutamente central e que ela tem uma tradição filosófica de séculos, né? É a ideia de que, talvez para nós, até agora, em larga medida, o afeto que construiu nossos vínculos sociais foi o medo. E há de se pensar sobre isso. E há de se pensar se boa parte do bloqueio da nossa criatividade política e social, certo? Da nossa incapacidade, nossa dificuldade de traçar novos futuros possíveis, não venha do fato de que o afeto que, em larga medida, construiu nossa sociedade foi o medo, né? E esse é um dado, me parece, muito interessante, talvez um belo ponto de partida. Porque, primeiro eu diria, existe uma tradição filosófica que vai insistir exatamente nessa ideia, de que o medo é o afeto político central, né? Eu poderia lembrar aqui para vocês o Thomas Hobbes, né? Quer dizer, com essa sua compreensão de que, afinal de contas, a sociedade ela é composta de uma associação de indivíduos. Os indivíduos seriam a célula elementar da vida social. Só que esses indivíduos, eles não teriam relações entre si naturais. Uma sociedade é uma relação de termos sem relação. Uma sociedade é uma seria, pelo menos nessa perspectiva hobbesiana, uma construção, certo, de relações entre indivíduos que naturalmente não têm relações entre si. Por que eles não teriam relações entre si? Porque os indivíduos são movidos por desejos que não têm mais lugares naturais. Não há mais um lugar natural para cada um desses indivíduos, assim como não há mais um lugar natural para os seus desejos. Por isso, eles têm um desejo que, primeiro, ele desconhece limite, e segundo, eles tendem a desejar, no final das contas, as mesmas coisas. Então, eles tendem, necessariamente, a entrar em relações profundas de concorrência. Relações profundas, violentas de concorrência.
diz o Hobbes, todos são mais ou menos iguais em força, todos têm a mesma pulsão de desejos, todos procuram mais ou menos as mesmas coisas, é muito natural que cada um comece a entrar em concorrência com o que o outro tem. Né? Mas vocês percebem, nós estamos descrevendo uma situação aparente de insegurança total. Né? Uma insegurança que o Hobbes descrevia como a guerra de todos contra todos. Há uma tendência natural na vida social de que nós entremos numa guerra de todos contra todos. Porque essa guerra de todos contra todos, claro, é um estado de natureza, mas não é um estado de natureza que poderia ter sido superado de uma vez por todas. O estado de natureza é uma latência da vida social. É algo que pode a todo momento voltar. Certo? De maneira ou de outra, ele pode a todo momento explodir. Né? Agora, o que é interessante no interior, digamos, dessa perspectiva de compreensão da vida social, é que o que mobiliza, então, as pessoas a criarem instituições, a criarem relações, antes de mais nada, é o medo que os indivíduos têm uns dos outros. É o medo da morte violenta, é o medo da despossessão dos bens, é o medo da perda, é o medo de que o objeto que eu trabalhei, o fruto do meu trabalho, me seja espoliado, me seja roubado, certo? Esses são os afetos centrais. Então, quando o Estado aparece, por exemplo, né, o Estado apareceria como aquele que, de uma certa maneira, tem toda a força necessária para me proteger do medo que eu tenho dos outros à minha volta. Como dizia um leitor do Hobbes, né, que tem pelo menos a virtude da clareza, que era o Carl Schmitt, dizia: protergo ergo obligo é o cogito ergo sum do Estado. Ou seja, eu protejo, logo eu obrigo, é o penso, logo sou do Estado, é o fundamento do Estado, é a ideia central. Certo? Ou seja, qual que é a função, antes de mais nada, das instituições e do Estado? É a proteção. Né? É a proteção contra uma situação que, a princípio, caso não houvesse o Estado, caso não houvesse as instituições, seria uma situação na qual a morte iminente estaria à ronda, perto de todos. A morte violenta estaria à ronda, estaria perto de todos. Certo? Agora, vejam que coisa interessante. Se esse for o caso, a legitimação do Estado, então, viria de uma capacidade que o próprio Estado deveria ter de me lembrar a todo momento do risco iminente que eu corro se eu sair do círculo da proteção do Estado. E esse é um dado muito importante, ou seja, nessa perspectiva, o Estado é quase ao mesmo tempo o bombeiro e o piromaníaco. Ele é o bombeiro, ou seja, é aquele que vai dizer, entre última instância, veja, nós podemos, a segurança é possível, porque a segurança seria o elemento fundamental da vida social. Né? A segurança é possível, mas é aquele que vai sempre lembrar a você, veja, mas a insegurança está à espreita. Mas a insegurança está aí, a todo momento. Porque é importante que a insegurança esteja à espreita para que você possa, entre outras coisas, assumir e aceitar de uma maneira relativamente não problemática todas as coerções, todos os arbítrios, todas as restrições vindas do fato de que, a partir de agora, nós somos cidadãos de um Estado. E esse me parece um dado muito interessante, muito importante. Porque ele demonstra o quê? Mais do que, ou seja, o medo que os cidadãos teriam em relação ao Estado, na verdade, ele é simplesmente uma astúcia para esconder um medo maior. Né? O medo que eu tenho do outro. O medo que eu tenho daquele que está ao meu lado. O medo que eu tenho que, de uma certa forma ou de outra, nada do que é a minha propriedade,
Nada do que é objeto da minha propriedade está realmente assegurado. Certo? Então, nós temos aí uma série de características muito interessantes. A primeira delas é, não é possível, eu insistiria nesse aspecto, a uma sociedade pensada como uma associação entre indivíduos, retirar o medo como um afeto fundamental. Faz parte, é um dos elementos fundamentais da ideia de indivíduo. Os indivíduos temem. Os indivíduos têm medo. Porque os indivíduos são, antes de mais nada, aqueles detentores de interesses. Eles são detentores de interesses, esses interesses significam eu exponho os meus desejos no interior da vida social, eu quero que eles sejam reconhecidos. Esses interesses são meus atributos, são minhas propriedades, então, no sentido forte dos predicados que eu tenho, são os interesses que eu exponho. E esses interesses eles podem, a todo momento, aparecer para o outro como um ato lesivo, ou eles podem, a todo momento, aparecer para mim como algo que não consegue circular de maneira segura. Certo? Quer dizer, porque nós não temos, como nós estamos numa sociedade onde as pessoas não têm lugares naturais, então é a velha questão, onde começa, em última instância, aquilo que é a minha exigência em relação a você e onde começa a sua exigência em relação a mim. E quem vai legislar a esse respeito? Daí a ideia, essa ficção social fundamental, de que numa sociedade entre indivíduos só há uma maneira deles se relacionarem, sob a forma do contrato. Os indivíduos passam entre os outros indivíduos relações contratuais, um contratualismo fundamental. Então vocês conhecem todas essas metáforas da vida social como um contrato. Né? Então, essa metáfora onde a minha relação com as instituições é uma relação de contrato, as minhas relações com o Estado é uma relação de contrato, certo? Bem, o Hegel tinha uma brincadeira onde ele falava, nós estamos numa sociedade onde, tendencialmente, até as relações afetivas são pensadas como relações contratuais. Né? E ele falava, por exemplo, vejam que é o casamento. Né? Quer dizer, se eu pegar uma definição do casamento, por exemplo, do Kant, né? Isso é o Hegel comentando. Kant falava, o casamento é uma união, é um contrato entre pessoas de sexos diferentes. Bem, tudo bem, isso era no século XIX. Né? Era um contrato entre pessoas, já passou, um contrato entre pessoas de sexo diferente, pelo usufruto das suas qualidades sexuais. Né? Essa era a definição. Mas vocês acham engraçado, mas essa definição, ela, de uma certa maneira, ainda está presente em vários ordenamentos jurídicos. Certo? Por exemplo, há 2 anos atrás, um casamento foi anulado na França porque uma das pessoas do interior do casamento conseguiu provar, eu não sei exatamente como, certo? Que, afinal de contas, a expectativa do que era o direito sexual dela não foi cumprida. Então, o casamento foi anulado, como se não foi forcluído, como se não tivesse existido. Certo? Então, e é muito interessante, eu lembrei dessa anedota que o Hegel contava, porque ele dizia, bem, se isso é verdade, se essas relações são também relações contratuais, então veja, se eu chego em casa, eu quero transar com a minha esposa e ela não quer, eu chamo a polícia. É uma relação contratual, está aqui um contrato, está aqui. Ó. Quer dizer, ele fazia isso simplesmente para dizer o quê? Veja como a metáfora do contrato, para analisar as relações sociais, é uma aberração, é aberrante. É incapaz de compreender o que realmente está em jogo, certo? Nesses vínculos afetivos inconscientes que mobilizam e constroem relações efetivas. Né? Tudo isso para dizer, mas dentro de um modelo de pensamento onde a sociedade é uma associação de indivíduos, os indivíduos se associam de forma contratual, todas as relações que eles têm entre indivíduos e entre instituições são pensadas de maneira contratual, é impossível retirar o medo como afeto central.